Boa tarde. Tulasi, você foi a primeirona. Que saudade. Minha professora de yoga maravilhosa. Oi, Pátio da fanpage, Jânia, Léo, Gourmet, Mariana. Bem-vindas, bem-vindos. Sabe que eu soube há pouco tempo que agora, quando tem mais mulheres do que homens, não estou falando aqui nesse nosso caso porque eu não tenho nem como contar o número de mulheres e de homens. Oi, Luciana. Mas quando em algum contexto tem mais mulheres do que homens, a gente já pode falar bem-vindas, né? A gente já pode privilegiar o gênero feminino. E isso é bem interessante, né? E aconteceu uma coisa curiosa outro dia, porque a gente estava numa sala de constelação e aí só tinha um homem e o resto era tudo mulher, né? E aí a gente falava, né, sempre no feminino, os pronomes todos no feminino, mas aí a gente falava, né, todas e fulano de tal. Então ele acabou sendo assim super reverenciado também. E isso é muito bom. Então, amados e amadas, é que eu não vou mais colocar o horário, né, dessa leitura até o final, porque eu não estou conseguindo fazer assim. Eu não estou entendendo porque está dando essas pausas aí, né, de conexão, porque eu estou do lado do modem, né? Então vamos lá, vou continuar a leitura e aí no final a gente conversa, acho que vai ser melhor. Leitura, mensagem do outro lado do mundo. Que saco. Tá, tá dando aquela baixa de. Eu não vou botar nada não, as pessoas vão entrar e vão ver que eu tô lendo. Então, eu tinha colocado que eu ia fazer essa leitura hoje às 17 horas, mas surgiu uma constelação meio urgente. Então, eu antecipei agora para as 16 e eu acho que vai ser melhor assim. Todos os dias eu sinto, né, o horário que eu consigo fazer e faço. Vamos encarar a realidade. E aí, quem não conseguir assistir na hora, assiste depois. Eu vi que bastante gente viu depois e, enfim, comentou. Então a gente pode ir fazendo dessa maneira. Então vamos simplificar a vida, né? Para que complicar o que é simples? Na hora que eu posso, eu venho aqui e faço. Não tá dando para fazer tão planejadinho. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez ou para quem já, né, acompanhou a leitura ontem, eu vou continuar agora a leitura do livro Mensagem do Outro Lado do Mundo, que conta uma história incrível de Marlo Morgan, quando ela passou 3 meses no deserto, atravessando o deserto com aborígenes da Austrália. Eu li esse livro, gente, sei lá, há mais de 20 anos atrás, a primeira vez, há mais de 20 anos, a primeira vez. Depois li de novo, ele é um livro fininho e ele me impacta muito. Ontem eu comecei a ler e já me emocionei muito porque ele traz assim um resgate da pureza, da força, da dignidade, da ética, da alma humana, de tudo que nós podemos ser, se a gente colocar o foco e a energia nessas virtudes que a gente pode desenvolver no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, inclusive. Nossa, nós podemos nos tornar realmente seres humanos, diferenciados, evoluídos, mas isso depende de um esforço, de um trabalho, de uma dedicação.
É assim, é através de trabalho mesmo, mas esse trabalho não precisa ser um sacrifício, muito pelo contrário, é um trabalho que pode ser feito de uma maneira muito prazerosa, assim. A minha vida na última década mudou muito no meu mundo interno, né? Talvez até para fora, quem me acompanha já há mais tempo pode achar que eu, né, tô igual. Talvez alguém ache que eu sei falar e que eu falo coisas bonitas desde sempre, mas a verdade é que agora tudo que eu falo, de fato, está brotando do meu coração e da minha alma. São experiências que eu estou vivenciando, inclusive quando eu estou com desafio, quando eu estou nadando meio na lama, quando eu estou enfrentando minhas sombras, eu também trago isso para você, porque faz parte do processo. Aliás, o processo é exatamente jogar luz nas sombras, iluminar, né? Olhar para o que a gente nunca olhou. Então, é isso. Esse nosso mundo interno é a grande aventura que a gente pode viver nessa vida e o grande trabalho a ser feito. Então, como não fazer com o máximo da nossa alegria e da nossa gratidão, né? Pela oportunidade de evoluir nessa existência e sair um pouco diferente do que a gente chegou. Então, vamos deixar de blá 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 e vamos... Oi, Jailson. Vamos deixar agora esse campo dessa história fantástica, dessa aventura, nos conduzir. Então, capítulo 3. Deixa eu botar meu óculos mágico. Eu posso ler sem óculos, mas eu vou botar o óculos para ler melhor ainda, para ficar com meu olho de águia, que é o meu Kim guia, águia, poder da visão. Então, vamos lá. Para você está tudo bem o som? Porque eu tô com o ventilador ali ligado. Acho que tudo bem, né? Ó. Vamos lá. Capítulo 3. Calçados naturais. O que vocês falaram aí do som? O que você tem falado tem tocado fundo em meu coração. Tenho vivido eu não consigo ler aqui com óculos. Tenho vivido esse processo de busca e encontros que você fala lindamente. Ai, Jana, Jânia, que alegria ler suas palavras, viu? O que eu mais quero é que todo mundo acorde, saia do mundo da ilusão, vamos olhar para a verdade, olhar para dentro, deixar o coração florescer, deixar esse medo de sentir dor, medo da sombra, né? Superar tudo isso. A gente está aqui para viver plenamente nossa potência máxima. Vamos crescer, virar adultos, né? Espiritualmente falando. Calçados naturais. Caminhar apenas uma pequena distância quando senti uma espécie de punhalada nos pés e olhei para baixo, percebendo farpas que se projetavam. Arranquei os espinhos, o que só serviu para mostrar que toda vez que dava um passo, mais penetrava na pele. Tentei dar um passo à frente com um pé e ao mesmo tempo retirar do outro o espinho que machucava. Devo ter parecido cômica aos membros do grupo que se viraram para olhar. Seus sorrisos agora eram largos. Ota se detivera para me esperar, e a expressão no seu rosto pareceu solidária ao dizer: esqueça a dor, retire os espinhos quando acamparmos. Aprenda a suportar. Focalize a atenção em outra coisa. Cuidaremos dos seus pés depois. Não pode fazer nada agora. Foram suas palavras. Focalize a atenção em outra coisa, que tiveram importância para mim. Cuidara de centenas de pessoas com dor, principalmente nos últimos 15 anos, como médica especializada em acupuntura. Muitas vezes, em casos terminais, a pessoa tem de decidir entre uma droga que as deixe inconsciente ou o uso de acupuntura. Usar exatamente essas mesmas palavras, inclusive nas visitas médicas de meu programa educacional. Esperei que meus pacientes conseguissem e agora alguém esperava isso de mim. Era mais fácil falar do que fazer, mas consegui. Depois de algum tempo, paramos para descansar um pouco e percebi que a maioria dos espinhos tinha a ponta quebrada. Os cortes sangravam e as lascas estavam incrustadas sobre a pele. Caminhávamos sobre
spinifex. Spinifex. Era o que os botânicos chamam da relva da praia, atada à areia, e que sobrevivia onde havia um pouco de água, desenvolvendo lâminas circulares afiadíssimas. A palavra relva é enganadora. Aquela coisa não lembra nenhuma relva. Além das lâminas serem cortantes, as farpas eram como as extremidades do cacto. Ao penetrarem na minha pele, causavam uma irritação que inchava, provocando ardência e vermelhidão. Não ousava cair. Era como um campo de arame farpado. Naquele momento, não tinha consciência de que era um campo fértil para cobras e escorpiões. Felizmente, sou uma pessoa que gosta um pouco de estar ao ar livre, aproveitando um sol moderado e frequentemente andando descalça, mas as plantas de meus pés não estavam preparadas para o que viria. A dor persistia e o sangue de todos os matizes, do vermelho brilhante ao marrom escuro, surgiu na superfície de meus pés, embora eu tentasse pensar em outra coisa. Olhando para baixo, não conseguia discriminar entre o esmalte das unhas e o vermelho do sangue. Por fim, meus pés ficaram entorpecidos. Caminhávamos em completo silêncio. Era muito estranho ninguém falar nada. A areia estava quente, não de modo intolerável. O sol também quente, mas suportável. De vez em quando, o mundo parecia sentir pena de mim e soprava uma ligeira brisa de ar fresco. Ao olhar adiante do grupo, não via nenhuma linha nítida demarcando céu e terra. A mesma cena se repetia em todas as direções, como em uma aquarela em que o céu se fundisse com a areia. Minha mente científica queria aplacar o vazio com uma bússola. A formação de uma nuvem a milhares de metros acima fazia uma árvore solitária no horizonte parecer um I. Só ouvia o som da areia pisada como unidas. Só ouvia o som da areia pisada como se 60 fitas de velcro fossem repetidamente separadas e unidas. A monotonia era ocasionalmente quebrada pelo movimento de alguma criatura do deserto no arbusto mais próximo. Um grande falcão marrom surgiu do nada e voou em círculos, se precipitando sobre minha cabeça. De certa forma, achei que ele verificava meu progresso. Não se precipitou sobre ninguém mais. Mas eu era tão diferente dos demais que podia entender sua necessidade de me inspecionar mais de perto. Sem nenhum aviso, toda a coluna parou de andar para a frente e fez um desvio. Isso me surpreendeu. Não ouvi ninguém nos orientar para mudar o rumo. Todos pareciam sentir isso naturalmente, menos eu. Pensei que talvez já conhecessem bem a trilha, mas era óbvio que não seguíamos um caminho na areia e no Spinifex. Errávamos pelo deserto. Minha cabeça era um turbilhão de pensamentos. No silêncio era mais fácil perceber meus pensamentos passarem rapidamente de um assunto a outro. Aquilo estava realmente acontecendo? Talvez fosse um sonho. Eles falaram em atravessar a Austrália. É impossível. Caminhar por meses. Também não é nada razoável. Ouviram meu grito por socorro. O que querem dizer? Nasci para fazer isso. Que piada! Não era a ambição da minha vida sofrer explorando o deserto. Além disso, me preocupava com que meus filhos, especialmente minha filha, pensariam do desaparecimento. Éramos muito unidas. Pensei em minha senhoria, que era uma senhora idosa. Se não pagasse o aluguel em dia, ela me ajudaria a acertá-lo. Na semana passada, tinha alugado uma televisão e um vídeo. Bem, a apreensão dos aparelhos seria uma experiência única. Nesse ponto, não conseguia acreditar que estaríamos fora por mais de um dia. Afinal, não havia nada para comer ou beber. Ri alto. Uma piada particular. Quantas vezes não tinha dito que queria ganhar uma viagem com tudo pago? Aí estava ela, todas as provisões supridas. Não precisei levar sequer uma escova de dente ou uma muda de roupa. Não era bem o que eu imaginara, mas certamente era o que verbalizara várias vezes.
Quando o dia acabava, havia tantos cortes na planta e nos lados dos meus pés que os talhos, o sangue coagulado e os círculos inchados coexistiam com as feias extremidades descoloradas e entorpecidas. Minhas pernas estavam retesadas, os ombros ardiam e doíam, o rosto e os braços em carne viva. Nesse dia, caminhamos por cerca de 3 horas. Os limites de minha resistência se expandiram reiteradamente. Às vezes sentia que se não me sentasse logo desfaleceria. Então, algo acontecia que atraía minha atenção. Ou o falcão aparecia, emitindo seu ganido estranho e sinistro, ou alguém caminhava ao meu lado e me oferecia um gole de água de um recipiente que não conseguia identificar e que não parecia ser de cerâmica, preso por uma corda em volta do pescoço ou da cintura. Miraculosamente, a distração sempre proporcionava nova energia, renovando a força. Finalmente, paramos por causa da noite. Todos imediatamente se ocuparam. O fogo foi aceso, não com fósforos, mas por um método que me lembrei ter visto no manual de escoteiro. Nunca tentara girar uma vareta em uma fenda para fazer fogo. Com os líderes escoteiros não funcionava. O máximo que conseguiam era aquecê-la o suficiente para inflamar uma pequena chama, e soprá-la apenas servia para esfriá-la e não para atiçar o calor. No entanto, essas pessoas eram peritas. Algumas juntaram lenha e outras plantas. Durante a tarde toda, 2 homens haviam partilhado uma carga. Tinha um pano incolor que cobria 2 lanças compridas, transformado em algibeira. Seu conteúdo formava um volume semelhante à bola de gude gigante quando caminhávamos. Agora, o acomodavam e retiravam vários itens. Uma mulher muito idosa aproximou-se de mim. Parecia tão velha quanto minha avó, em seus 90 anos. Seu cabelo era branco como a neve. Rugas delicadas cobriam seu rosto. Seu corpo parecia curvado, forte e suavemente flexível, mas os pés estavam tão ressecados e rijos que mais pareciam cascos. Era ela que eu vira antes com o colar elaboradamente pintado e o ornamento nos tornozelos. Ela pegou a algibeira de couro de cobra, amarrada à cintura, e verteu uma espécie de vaselina na palma da mão. Soube que era uma mistura de óleo de folhas. Apontou para os meus pés e aceitei sua ajuda com o movimento da cabeça. Sentou-se à minha frente, pôs meus pés em seu colo, friccionou o unguento nas feridas entumecidas e cantou. A melodia era suave, quase uma cantiga de niná. Perguntei a Ota o que a letra significava. Ela pede desculpas a seus pés. Diz o quanto você gosta deles. Diz o quanto cada um neste grupo gosta de seus pés e lhes pede que fiquem bons e fortes. Emite sons especiais para a cura de ferimentos e cortes, e também sons que prolongam os fluidos da tumefação. Pede que seus pés fiquem muito fortes e rijos. Não foi imaginação minha. A ardência, a ferroada, as feridas em carne viva começaram a ceder e gradualmente fui sentindo um alívio. Ao colocar os pés neste colo maternal, comecei mentalmente a questionar a experiência desse dia, como tinha acontecido, onde tudo começara. Nossa, muito emocionante, né? Porque como a gente trata o nosso corpo, né? Como cura mesmo assim no corpo físico, na matéria, um autoacolhimento, se a gente quiser, né? Nesse caso, ela foi acolhida por uma pessoa do grupo, mas se a gente adquire esse hábito e essa consciência de se tocar, de se acolher, de se massagear, né, de se agradecer por essa morada sagrada que é o nosso corpo,
de agradecer os nossos pés por uma caminhada ou pela longa caminhada da vida. Sabe que eu tenho feito isso, sabe, assim, de me acarinhar. Sabe isso que a gente espera tanto dos outros? A gente se dá esse carinho, esse reconhecimento, essa gratidão. É muito milagroso, gente, fazer isso. Desculpa parar para falar isso, porque foi uma belíssima oportunidade. Capítulo 4. Atenção, preparar já. Começou em Kansas City. A lembrança da exata manhã ficará gravada em minha mente para sempre. O sol resolvera nos honrar com sua presença depois de ter se ocultado por dias. Eu tinha ido cedo ao consultório para organizar o atendimento de pacientes com problemas especiais. A atendente só chegaria dali a 2 horas e sempre prezei muito esse tempo de preparação. Quando minha chave girou na porta, ouvi o telefone tocar. Seria alguma emergência? Quem ligaria antes do horário de atendimento? Corri para dentro e atendi com uma mão, enquanto com a outra acendia a luz. Uma emocionada voz masculina cumprimentou-me. Era um australiano que eu conhecera em uma conferência médica na Califórnia. Ligava da Austrália. Bom dia, gostaria de trabalhar na Austrália por alguns anos? Sem fala, quase deixei cair o telefone. Ainda está aí? Perguntou. Sim, consegui gaguejar. O que quer dizer? Ele fala lá do outro lado. Fiquei tão impressionado com seu programa de educação para tratamento preventivo que falei de você com meus colegas. Pediram-me que lhe telefonasse. Queremos que consiga um visto de 5 anos e venha para cá. Você pode compor o material de treinamento e ensinar em nosso sistema de tratamento socializado. Seria maravilhoso se conseguisse implementá-lo. De qualquer modo, seria uma oportunidade de viver em um país estrangeiro por alguns anos. A sugestão de deixar minha propriedade no lago, uma clínica já estabilizada e pacientes que haviam se tornado amigos com o passar dos anos, era uma investida em minha zona de conforto. Era uma investida em minha zona de conforto tão estranha quanto o prego deve se sentir ao penetrar uma tábua. Era verdade que sentia curiosidade em relação à medicina socializada, na qual o lucro com o sistema de saúde é eliminado e as disciplinas trabalham juntas, sem grande distância entre a medicina e as práticas naturalistas. Encontraria colegas realmente dedicados à saúde e à cura, fazendo de tudo para isso, ou simplesmente me envolveria com mais uma forma de manipulação negativa, como se tornara na América a política de saúde. O que mais me estimulava era simplesmente a Austrália. Até onde me lembro de minha infância, li todos os livros que encontrava sobre a Oceania. Infelizmente foram poucos. No zoo, sempre procurava o canguru e buscava a rara oportunidade de ver uma koala. Em algum nível misteriosamente oculto, isso era o que eu sempre sonhara. Eu me achava uma mulher segura, instruída, autossuficiente, e desde que me lembro, minha alma ansiou por visitar a terra no extremo inferior do globo. Reflita bem, insistiu a voz australiana. Ligarei daqui a 2 semanas. Por falar em tempo, há apenas 2 semanas, minha filha e o noivo haviam marcado a data do casamento. Pela primeira vez em minha vida adulta, estava livre para viver em qualquer parte do mundo e para fazer qualquer coisa que realmente desejasse. Meu filho e minha filha seriam solidários como sempre. Depois do divórcio, tornaram-se mais que filhos, 2 amigos íntimos. Agora eram 2 adultos jovens, independentes, e eu passava pela experiência do desejo se tornar realidade. 6 semanas depois, o casamento celebrado e minha clínica em novas mãos, minha filha e uma amiga querida levaram-me ao aeroporto. Era uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, não tinha carro, casa, chaves, até a tranca da bagagem era por combinação.
Havia me desfeito de quase todos os bens mundanos, exceto algumas coisas deixadas em um depósito. Caramba! A herança de família ficara aos cuidados de minha irmã Patsy. Minha amiga Jana deu-me um livro e nos abraçamos. Minha filha Carrie bateu uma última foto e atravessei o tapete vermelho em direção a uma experiência no continente oceânico. Não previ a magnitude do que aprenderia. Minha mãe costumava dizer: cuidado com o que pede, pode ser exatamente o que receberá. Embora ela tenha morrido há anos, esse dia assinalou o verdadeiro começo da minha compreensão de suas palavras, repetidas tantas vezes. O voo para a Austrália, partindo do meio oeste... Tudo bem, Fê, pode deixar ele latir. O voo para a Austrália, partindo do meio oeste, é exatamente longo. Felizmente para os passageiros, até mesmo os grandes jatos precisam parar para reabastecer, o que nos permitiu respirar um pouco de ar fresco no Havaí e em Fiji. O jato da Qantas era espaçoso. Os filmes eram atuais, mas ainda assim a viagem era longa. A Austrália fica a 17 horas dos Estados Unidos. É literalmente voar para o amanhã. Durante o voo, lembrei a mim mesma que certamente sabíamos que, no dia seguinte, o mundo continuaria intacto e funcionando. Já era amanhã na terra à frente. Não é de admirar que os velhos marinheiros celebrassem a travessia do Equador e a linha imaginária no mar no início dos tempos. O conceito continua sendo o de uma expansão de mente. Quando alcançamos o solo australiano, o avião e os passageiros foram esterilizados para evitar uma possível contaminação nesse continente isolado. O agente de viagens não tinha me preparado para isso. Quando o avião aterrissou, recebemos ordens de permanecer sentados. 2 funcionários do pessoal de terra foram da cabine ao extremo de ré do avião, usando latas de aerosol sobre nossas cabeças. Compreendi a intenção australiana, mas a comparação do meu corpo com um inseto destrutivo era, de certa forma, desmoralizante. Uma recepção bastante original. Fora do aeroporto, a cena parecia familiar. Na verdade, pensaria ainda estar nos Estados Unidos se o tráfego não se movesse tão velozmente na direção oposta à nossa. O chofer de táxi sentava-se atrás da coluna da direção, à direita. Ele sugeriu uma cabine de câmbio de moeda, onde comprei dólares muito grandes para minha carteira americana, mas muito mais coloridos e decorativos que as nossas notas. E descobri moedas de 2,20 centavos maravilhosas. Nos dias seguintes, habituei-me à Austrália sem problemas. As principais cidades ficam no litoral. Todos se interessam pela praia e esportes aquáticos. O tamanho do país é quase o mesmo dos Estados Unidos e sua forma é semelhante, mas seu interior é um deserto isolado. Eu conhecia bem nosso Painted Desert e a Death Valley. No entanto, aqui tem umas notas de rodapé, mas eu não vou ler não, tá, gente? Será que eu leio? Então, eu conhecia bem nosso Painted Desert, que é a região central do norte do Arizona e leste do Rio Colorado. E Death Valley, que é a bacia árida do leste da Califórnia e o sul de Nevada, a terra norte-americana mais abaixo do nível do mar. No entanto, para os australianos, é difícil imaginar no coração do nosso país a grande plantação de trigo e milho. O interior australiano é tão inadequado à vida humana que o Royal Flying Doctor Service fica de plantão permanentemente. Os pilotos são enviados até mesmo em missões de salvamento de motoristas em dificuldades. As pessoas são transportadas em aviões para receber atendimento médico. Não há hospitais por centenas de milhas. Até o sistema educacional é transmitido por rádio para as crianças das regiões remotas. Achei as cidades muito modernas, com hotéis Hilton e Holiday Inn e Ramadá. Shopping centers, roupas de estilistas e transportes rápidos. A comida era diferente.
Na minha opinião, ainda aprendem a fazer algumas imitações básicas dos pratos apreciados pelos americanos, mas experimentei um shepherd pie maravilhosa, que é um prato apreciado na Inglaterra, que consiste em uma camada de carne igual à da Inglaterra. Raramente servem água nas refeições e nunca com gelo. Gostei muito do povo e das suas expressões diferentes. Fendi. Teve um pause aí, né? Então aqui ela está falando os nomes, né? Sheila, moça. Lolly, balas. Sweets, sobremesa. Bush, significa área rural. Tini, lata de cerveja. Joy, canguru bebê. Biscuit, biscoito. Swag, saco de dormir ou mochila. Walkabout, partir por tempo indefinido. Having a cook day, ter um mau dia. Tucker, comida. Footpath, calçada. Billy Bong, bar. Booth, mala de carro. Bonnet, capô. Serviette, guardanapo. É estranho nas lojas dizerem obrigado em vez de por favor. Custa um dólar, obrigado, diz o balconista. A cerveja é um tesouro nacional. Pessoalmente, nunca liguei para a cerveja, por isso não experimentei as variedades das suas e da qual sentem tanto orgulho. Cada estado australiano tem uma cerveja e as pessoas são muito leais a marcas como, por exemplo, Foster Lager e Fox X. Os australianos têm palavras específicas para nacionalidades diferentes. Frequentemente referem-se aos americanos como Yankees, aos cidadãos neozelandês como Kiwi e aos ingleses como Poms. Uma autoridade me disse que Pom referia-se à plumagem vermelha usada pelos militares europeus, mas outra pessoa me assegurou que a palavra se originou nas iniciais POM, estampadas nas roupas dos prisioneiros. POM significa prisioneiro de Sua Majestade. De tudo, o que mais gosto nos australianos é o ritmo melodioso do seu discurso. Claro que para eles, eu é que tinha sotaque. Achei-os muito cordiais, fazendo com que o estrangeiro logo se sentisse em casa e bem-vindo. Durante os primeiros dias, experimentei vários hotéis. Sempre que fazia o check-in, eles me davam uma pequena leiteira de metal. Observei que todos os hóspedes recebiam uma. No quarto, encontrei um bule de chá elétrico, saquinhos de chá e açúcar. Não demorei a descobrir que não conseguiria uma xícara de café do tipo americano. Na primeira vez que experimentei um motel, o proprietário idoso perguntou se eu queria encomendar o café da manhã e me mostrou um menu escrito à mão. Fiz o pedido e ele me perguntou a que horas eu queria que fosse preparado. Informou-me que poderia ser servido no quarto. Na manhã seguinte, quando eu tomava banho, ouvi passos se aproximando da porta. Enquanto me enxugava, senti o cheiro da refeição. Olhei em volta e não vi nada, mas definitivamente senti o aroma. Pensei que talvez viesse do quarto vizinho. Passei cerca de 1 hora me arrumando e rearrumando a mala. Quando ajeitava a maleta do carro alugado, um jovem surgiu na calçada. « Bom dia, o café estava bom? » perguntou. Sorri. Deve ter havido algum engano, não recebi o café da manhã. Sim, estava lá, eu mesmo levei. Ele disse enquanto se dirigia a uma maçaneta na parede externa do quarto e a levantava. No interior de um pequeno compartimento havia uma travessa lindamente guarnecida e fria de ovos mexidos. Então ele entrou no quarto e abriu a porta de um armário, exibindo de novo aquela visão desoladora. Nós dois rimos. Eu senti seu aroma, mas não o encontrei. Foi o começo de muitas surpresas que a Austrália me prepararia. É porque era tipo um motel mesmo, né? Fica aquela coisa ali no meio para botar a comida sem contato. O cabelo tá aqui entrando na boca. Os australianos eram gentis. Achei-os corteses ao me ajudarem a encontrar uma casa para alugar. Ficava em um subúrbio bem conservado. Todas as casas do bairro foram construídas na mesma época. Todas de um pavimento brancas, com varandas frontal e lateral.
Nenhuma tinha tranca na porta, a louça do banheiro ficava dividida, a privada em um pequeno compartimento e a banheira e pia em um cômodo separado. Não havia armário embutido, e sim guarda-roupas antiquados. Nenhum dos meus aparelhos americanos funcionaria. A eletricidade e as tomadas eram diferentes. Tive de comprar outro secador de cabelo. O quintal era repleto de flores e árvores exóticas. Devido ao calor, floresciam o ano todo. À noite, sapos vinham se deleitar com o perfume da folhagem e, com o passar dos meses, pareciam aumentar de número. Já que eram um incômodo nacional, completamente fora do controle da população, deviam ser eliminados e controlados por bairro. Meu quintal era aparentemente um paraíso onde estava a salvo. Os australianos apresentaram-me o boliche no gramado, um esporte ao ar livre, em que todos os jogadores vestem-se de branco. Eu tinha passado por lojas que vendiam apenas camisas, calças, saias, sapatos, meias brancas e até mesmo chapéus brancos. E finalmente soube o porquê de tais mercadorias estranhas e restritas. Também me levaram a um jogo de futebol australiano. É realmente rude. Todos os jogadores de futebol que conhecera usavam roupas com enchimento, capacetes e ficavam totalmente cobertos. Esses, ao contrário, usavam shorts, camisetas de mangas curtas e nenhum enchimento. Na praia, vi gente usando chapéu de borracha amarrado debaixo do queixo. Soube que isso mostrava que era um salva-vidas. Também havia uma patrulha especial para tubarões. Ser comido por um tubarão não é uma ocorrência comum, mas é o suficiente para justificar um treinamento especial. A Austrália é um continente mais plano e seco do mundo. As montanhas adjacentes ao litoral fazem com que a maior parte das chuvas se dirija ao mar e tornam 90% da terra semiárida. Pode-se sobrevoar 2.000 milhas de Sydney a Perth e não ver nenhuma cidade. Viajei para as principais cidades do continente por causa do projeto de saúde com o qual estava envolvida. Na América, eu tinha um microscópio especial que podia ser usado com sangue intacto, não alterado nem separado. Ao observar uma gota de sangue, é possível ver vários aspectos da química do paciente graficamente em movimento. Conecta-se o microscópio a uma câmera de vídeo e a um monitor. O paciente sentado próximo ao médico e ambos podem ver os glóbulos brancos e os vermelhos, as bactérias e a gordura. Então, colho uma amostra de sangue, mostro ao paciente e peço, por exemplo, no caso de fumantes, que saiam e fumem um cigarro. Depois colhemos outra amostra e ele poderá ver os efeitos causados pelo cigarro. O sistema é utilizado para a educação do paciente e é muito poderoso no sentido de motivá-lo a se tornar responsável por seu próprio bem-estar. É utilizado em vários casos, como por exemplo para mostrar ao paciente o nível de gordura do seu sangue ou uma resposta lenta no sistema imunológico e então conversar sobre como a pessoa pode ajudar a si mesma. Entretanto, nos Estados Unidos, as companhias de seguro não cobrem as despesas com medidas preventivas e o paciente tem que pagar do seu próprio bolso. Esperávamos que o sistema australiano fosse mais receptivo. Minha tarefa incluía demonstrar a técnica, importar e segurar o equipamento, redigir as instruções e finalmente conduzir o treinamento. Era um projeto valioso e eu estava passando um tempo maravilhoso na terra oceânica. Certa tarde de sábado, fui ao Museu de Ciência. A guia era uma mulher grande, muito bem vestida e muito interessada na América. Conversamos e logo ficamos amigas. Um dia, ela propôs que lanchássemos juntas e sugeriu um salão de chá exótico no coração da cidade, que anunciava o serviço de adivinhos. Enquanto a esperava, lembro-me de ter pensado que eu sempre era pontual e não entendia por que parecia ter uma aura de magnetismo que atraía amizades com personalidades que se atrasavam constantemente. Estava quase na hora de fechar. Ela não ia aparecer.
Inclinei-me para pegar minha bolsa no chão, onde a colocara 45 minutos antes. Um jovem alto, magro, moreno, vestido de branco, desde as sandálias até o turbante na cabeça, dirigiu-se à mesa. Agora tenho tempo para fazer sua leitura, disse com a voz tranquila. Obrigada, mas esperava uma amiga. Parece que não pôde vir. Vou embora. Às vezes isso acontece para melhor, comentou enquanto puxava uma cadeira na pequena mesa redonda para dois. Sentou-se e pegou minhas mãos. Virou a palma para cima e começou a leitura. Ele não olhava para minha mão. Seus olhos permaneciam fixos nos meus. A razão que a trouxe a este lugar, não ao salão de chá, mas ao continente, é o destino. Há alguém aqui que você concordou em encontrar para o benefício de ambos. O acordo foi feito antes mesmo de você nascer. De fato, vocês escolheram nascer ao mesmo instante, um no topo do mundo e o outro aqui. O pacto foi feito no nível mais elevado de seu ser eterno. Vocês concordaram em só se procurarem depois de 50 anos. O momento chegou. Quando se encontrarem, se reconhecerão imediatamente no plano da alma. Isso é tudo o que posso dizer. Levantou-se e se foi, atravessando a porta. Presumi que tivesse entrado na cozinha. Eu estava sem fala. Nada do que ele disse fazia o menor sentido, mas falara com tanta autoridade que, de certa forma, sentia-me forçada a levá-lo a sério. O incidente se complicou quando minha amiga telefonou à noite, se desculpando e explicando por que não pudera comparecer ao encontro. Ela se entusiasmou quando lhe contei o que tinha acontecido e jurou procurar o quiromante no dia seguinte para também receber informações sobre o seu futuro. Quando ligou de novo, seu entusiasmo transformara-se em dúvida. O salão de chá não tem adivinhos homens, disse. Cada dia uma pessoa diferente, mas sempre mulheres. Na terça-feira foi Rose, e ela não lê mãos, lê cartas. Tem certeza de que esteve no lugar certo? Eu sabia que não era louca. Sempre considerara adivinhos um simples entretenimento, mas uma coisa era certa. O jovem não era uma ilusão. Bem, de qualquer modo, os australianos acham que os yankees são meio malucos. Além disso, ninguém levaria isso a sério. Era simplesmente divertido e a Austrália estava cheia de coisas para entreter. 40 minutos. Capítulo 5. Eu não sei se vocês notaram, Tupã chegou na hora que ela estava chegando ali na Austrália, na hora que estava tudo meio adaptação total, né, na história da Marlo Morgan. E Tupã pegou aqui um hidratante de boca que eu tenho e tá brincando com ele. Como é que você pegou aquilo, Tupã? Venha cá dizer oi pro pessoal, venha. Venha dizer oi. Aqui. Venha ver que você tá bagunçando a minha vida. Ai, gente. Acho que a gente segue mais um pouquinho, né? A gente segue para entrar de novo um pouquinho. Eu não vou ficar muito mais tempo, mas a gente entra mais um pouquinho aqui na história. Larga minha garrafa de água. Na história dos aborígenes. Capítulo 5. Progredindo. Havia apenas uma coisa de que eu não gostava. Tive a impressão de que o povo original do continente, os nativos de pele escura, chamados de aborígenes, ainda sofriam discriminação. Eram tratados da mesma maneira que os americanos tratam seu povo nativo. A terra que receberam no deserto é areia imprestável e a área ao norte do território consiste em um penhasco acidentado e uma caatinga. As únicas áreas razoáveis ainda consideradas deles são designadas como parques nacionais, de modo que tem de dividi-las com os turistas. Não vi nenhum aborígene exercendo funções sociais, nenhum conduzindo os filhos com uniforme escolar. Não vi nenhum na igreja aos domingos, embora eu comparecesse a diferentes seitas. Não vi nenhum trabalhando em mercearias ou em agências de correios, nenhum vendendo em lojas de departamentos.
Visitei escritórios do governo e não vi nenhum funcionário aborígene, nenhum trabalhando nos postos de gasolina ou como clientes na cadeia de lojas de alimentos. Parecia que haviam poucos. Eram vistos na cidade representando nos centros turísticos. Os visitantes os observavam nos pastos de rebanhos e gados, pertencentes a australianos, trabalhando como ajudantes, chamados de jackaroos. Disseram-me que quando um rancheiro encontra, ocasionalmente, a indicação de que um grupo errante de aborígenes matou um carneiro, ele não registra queixa. Os nativos somente levam o que realmente precisam para comer e, falando francamente, acreditava-se que possuíam poderes sobrenaturais de retaliação. Certa noite, vi um grupo de jovens aborígenes mestiços, na faixa de 20 anos, colocando gasolina em latas e então inalando-a enquanto iam para o centro. Ficavam visivelmente intoxicados com os gases. A gasolina era uma mistura de hidrocarboneto e substâncias químicas. Eu sabia que tais substâncias eram potencialmente destrutivas da medula óssea, fígado, rins, glândulas suprarrenais, medula espinhal e sistema nervoso central. Mas, como todos estavam na praça naquela noite, eu não fiz nada. Eu não disse nada. Não fiz nenhuma menção de parar aquela brincadeira estúpida. Mais tarde, soube que um desses rapazes morrera por envenenamento com chumbo e parada respiratória. Senti a perda tão profundamente como se estivesse sepultando um amigo de muito tempo. Fui ao necrotério e examinei o corpo. Como alguém que dedicava a vida tentando prevenir a doença, me pareceu que a perda da cultura e a perda de objetivo pessoal devem ter sido fatores que contribuíram para o jogo com a morte. O que mais me incomodava era o fato de ter visto tudo e não ter levantado um dedo para detê-los. Interroguei meu novo amigo australiano, Geoff. Ele era o proprietário de uma grande concessionária de automóveis, tinha a minha idade, era solteiro e muitas vezes, em um jantar à luz de velas, perguntei-lhes se as pessoas tinham consciência do que acontecera. Não havia ninguém tentando fazer algo a respeito? Ele disse, sim, é triste, mas nada pode ser feito. Você não compreende os aborígenes. Eles são primitivos, selvagens, pessoas do mato. Nós nos oferecemos para educá-los. Os missionários passaram anos tentando convertê-los. No passado, foram canibais. Insistem em não abandonar seus costumes e crenças antigas. A maioria prefere a penúria do deserto. É uma região difícil, mas essas são as pessoas mais difíceis do mundo. O que tentam conciliar as duas culturas raramente obtém êxito. Os que tentam conciliar as duas culturas raramente obtêm êxito. É verdade que constituem uma raça em extinção. Sua população decresce por sua livre vontade. São irremediavelmente analfabetos, pessoas sem nenhuma ambição ou motivação para o sucesso. Tupã, vem cá, me dá isso. Licença. Após 200 anos, ainda não se adaptaram. E tem mais, nem se esforçam. Nos negócios são irresponsáveis e indignos de confiança. Não sabem ver as horas. Acredite-me, não há nada que se possa fazer para influenciá-los. Passaram-se alguns dias, eu sempre pensando no rapaz morto. Coloquei minha preocupação para uma mulher profissional da área de saúde que, assim como eu, tinha um projeto especial em andamento. Seu trabalho consistia em lidar com os nativos aborígenes mais idosos. Ela documentava as plantas, ervas e flores do continente que poderiam cientificamente contribuir para a prevenção ou tratamento em enfermidades. A autoridade nesse tipo de conhecimento era o povo do mato. Sua trajetória de longevidade e baixa incidência de doenças degenerativas falava por si mesma. Ela confirmou que o esforço para a integração das duas raças tinha feito pouco progresso, mas que estava disposta a me ajudar e que, se eu quisesse tentar alguma coisa nesse sentido,
ela estaria junto. Convidamos 22 jovens aborígenes mestiços para uma reunião. Ela me apresentou. Nessa noite, falei sobre o sistema de livre empresa do governo e analisei uma organização chamada Junior Achievement para jovens desprivilegiados do interior. O objetivo era encontrar um produto que o grupo pudesse fazer. Concordei em ensiná-los a comprar a matéria-prima, organizar a força de trabalho, fazer o produto, comercializá-lo e se estabelecerem financeiramente no negócio. Eles ficaram interessados. Na reunião seguinte, falamos sobre projetos possíveis. Meus avós viveram em Iowa, eu não sei falar, durante minha juventude. Lembro-me da minha avó levantando a janela, retirando uma pequena tela ajustável, estendendo-a na largura da janela, apoiada no peitoril e depois baixando a janela. Isso permitiu cerca de 35 centímetros de espaço com tela. A caixa em que eu morava, do tipo da maioria das casas antigas do subúrbio da Austrália, não tinha telas. Nas residências não era comum encontrar ar-condicionado. Por isso os vizinhos simplesmente abriam as janelas e deixavam as criaturas aladas voarem para dentro e para fora. Não havia mosquito, mas havia uma batalha diária contra baratas voadoras. Eu ia para a cama só, mas frequentemente acordava com o travesseiro partilhado por vários insetos de casca dura, pretos, medindo 2 polegadas. Achava que a tela seria uma proteção contra a intrusão deles. O grupo concordou que as telas seriam um bom produto para começar o negócio. Conhecia um casal nos Estados Unidos que poderia nos ajudar. Ele era engenheiro de uma grande firma e ela artista. Se conseguisse explicar o que queria em uma carta, eles criariam um projeto. Não tinha internet ainda, hein, gente? Esse chegou 2 semanas depois. Minha querida tia Nola, em Iowa, ofereceu-se para o suporte financeiro da compra do material inicial e para nos manter em atividade. Precisávamos de um local para trabalhar. As garagens são raras, mas há muitos galpões de automóveis. Gente, Tupã, agora você está destruindo minha sandália. Tudo bem, deixa para lá. Ele parou na hora que eu falei. As garagens são raras, mas há muitos galpões de automóveis. Compramos um e trabalhamos ao ar livre. Cada jovem aborígene parecia introduzir-se naturalmente na posição em que era mais talentoso. Tínhamos um guarda-livros, alguém para a compra de material, outro que se orgulhava dos cálculos perfeitos do nosso inventário. Tínhamos especialistas em cada segmento da produção, até mesmo vários representantes de vendas inatos. Eu observava a estrutura da companhia se formando. Ficou evidente que, sem minha colaboração, eles mutuamente concordaram que a pessoa que gostava de fazer a limpeza ou cumpria as obrigações de zelador, era tão importante para o sucesso do projeto quanto aquela que concluía a venda. Nosso método foi oferecer telas grátis por alguns dias como teste. Se o resultado fosse satisfatório, elas seriam pagas. Em geral, encomendavam telas para o resto das janelas da casa. Também ensinei-lhes o bom e velho conceito americano de pedir referências. O tempo passava rapidamente. Meus dias transcorriam trabalhando, escrevendo material de treinamento, viajando, ensinando e dando palestras. A maioria das noites era passada desfrutando a companhia dos jovens mestiços. O grupo original permaneceu intacto. A conta do banco cresceu com constância e fez-se um pecúlio para cada um. Em certo fim de semana, expliquei a Geoff nosso projeto e o meu desejo de ajudar os jovens a se tornarem economicamente independentes. Talvez não fossem contratados por companhias, mas não podiam ser impedidos de comprar uma se acumulassem riqueza suficiente. Acho que me gabava um pouco de ter contribuído para o desenvolvimento de sua autovalorização. Geoff disse: "Boa sorte, Yankee." Mas na próxima vez em que nos encontramos, ele me trouxe alguns livros. Em seu pátio,
observando o porto mais lindo do mundo, passei uma tarde de sábado lendo uma matéria citando Reeve George King no Australian Sunday Times, de 16 de dezembro de 1923, dizia: os aborígenes da Austrália constituem, sem dúvida, um tipo inferior na escala da humanidade. Não possuem nenhuma história tradicional confiável de si mesmos. Suas origens, se fossem varridos da superfície terrestre, não deixariam sequer uma única obra de arte como memorial de sua existência como um povo. No entanto, parecem ter vagado pela vasta planície da Austrália em um período muito primitivo da história do mundo. Deu até uma dor no ombro direito de ler isso. Havia outra citação mais recente de John Burles, referente à atitude da Austrália branca. Eu lhes darei algo, mas vocês não têm nada que eu queira. Trechos da Etnologia e Antropologia do 14º Congresso da Associação Australiana e Neozelandesa para o Progresso da Ciência diziam: o sentido do olfato não é desenvolvido. A memória é apenas ligeiramente desenvolvida. As crianças não apresentam muita força de vontade. São propensos à mentira e à covardia. Não sofrem dor com tanta intensidade quanto as raças superiores. Isso tudo é o que diziam dos aborígenes, né? Seguiam livros com histórias que diziam que o menino aborígene australiano se torna homem ao ter o pênis separado do escroto, almeado por uma faca de pedra, sem anestesia e sem demonstrar dor. A idade adulta é conquistada ao se ter um dente da frente golpeado por um homem santo, empunhando uma pedra, o prepúcio de alguém servido como jantar aos parentes masculinos e sendo enviado ao deserto sozinho, aterrorizado e sangrando, para provar que pode sobreviver. A história também diz que eram canibais e que as mulheres às vezes comiam seus próprios bebês, deleitando-se com as partes mais tenras. Uma das histórias fala de 2 irmãos. O mais jovem apunhalou o mais velho ao disputarem uma mulher. Depois de ele amputar sua própria perna gangrenada, o mais velho cegou o mais novo e viveram felizes para sempre. Um andava em uma prótese de canguru conduzindo o outro, no final de um longo mastro. A informação era horripilante, porém, o mais incompreensível era o panfleto informativo do governo sobre a cirurgia primitiva que declara que os aborígenes, afortunadamente, sentem menos dor que o limiar da resistência humana permite. Meus companheiros não eram selvagens, quando muito eram comparáveis aos jovens desprivilegiados do meu país. Viviam em zonas isoladas da comunidade, mais da metade das famílias recebiam pensão do governo. Eu tinha a impressão de que suas vidas se resumiam a um jeans de segunda mão, uma lata de cerveja quente e um indivíduo que, de anos em anos, tinha êxito e se tornava famoso. Na segunda-feira seguinte, de volta ao projeto das telas, percebi que testemunhava um apoio genuíno, não competitivo, estranho ao meu mundo de negócios. Era realmente revigorante. Perguntei aos jovens empregados sobre sua herança. Responderam que a importância tribal havia se perdido há muito tempo. Poucos recordavam-se dos avós contando a vida quando a raça aborígene habitava sozinha o continente. Depois vieram tribos de povos da água salgada, o povo emu, etc. Mas, na verdade, não queriam ser lembrados da pele escura e da diferença que isso significava. Esperavam se casar com alguém de pele mais clara e, finalmente, ter os filhos matizados. Nossa firma foi muito bem sucedida, por isso me surpreendi ao receber uma ligação convidando-me a uma reunião organizada por uma tribo de aborígenes do outro lado do continente. Vou ler de novo que eu li mal agora. Nossa firma foi muito bem sucedida. Por isso, não me surpreendi ao receber uma ligação convidando-me a uma reunião organizada por uma tribo de aborígenes do outro lado do continente.
A ligação insinuava que não se tratava apenas de um encontro, mas do meu encontro. Por favor, não deixe de comparecer, pedi a voz nativa. Comprei roupas novas e passagem aérea e fiz a reserva do hotel. Falei para as pessoas com quem estava trabalhando que partiria por algum tempo e expliquei a convocação. Compartilhei meu entusiasmo com Geoff, minha senhoria, e por carta com a minha filha. Era uma honra que pessoas tão distantes tivessem conhecimento do nosso projeto e quisessem expressar sua admiração. Disseram-me que o transporte do hotel ao ponto de encontro seria fornecido. Eles me apanhariam ao meio-dia. Obviamente, isso significava que seria homenageada em um almoço. Imaginava que tipo de menu serviriam. Bem, Ota chegou ao meio-dia em ponto, mas a questão sobre o que um aborígene serve na refeição permaneceu sem resposta. Eu vou ler só mais um pouquinho, porque a gente leu essa realidade dos aborígenes na cidade, né, australiana. E aí eu sinto que depois desse pedaço assim mais duro, né, sobre como a gente trata nossos povos originários, né, todos nós, todo o nosso lado colonizador, trata nosso lado nativo. Eu vou ler só um pouquinho aqui e a gente dá uma parada, só mais uma página. Capítulo 6, o banquete. A incrível mistura medicinal feita do resíduo oleoso extraído de folhas aquecidas estava funcionando. Meus pés finalmente sentiam-se tão mais aliviados que voltei a pensar em conseguir me levantar. À minha direita estava um grupo de mulheres que davam a impressão de executar um projeto de linha de montagem. Colheram folhas grandes, enquanto uma cutucava as moinas e as árvores mortas com um graveto comprido. Outra removeu um punhado de alguma coisa e o colocou sobre uma folha. Uma segunda folha cobriu esse conteúdo e foi dobrada de modo que o pacote resultante fosse entregue a uma outra, que por sua vez o levou ao fogo e o enterrou nos carvões. Eu estava curiosa. Era a nossa primeira refeição juntos, o menu que eu ficara imaginando durante semanas. Aproximei-me, mancando, e não acreditei no que vi. A mão em concha estava cheia de grandes larvas brancas e rastejantes. Respirei fundo. Tinha perdido a conta de quantas vezes ficara sem fala naquele dia. Uma coisa era certa. Eu nunca ficaria tão faminta a ponto de comer uma minhoca. No entanto, nesse momento aprendi uma lição. Nunca diga nunca. Até hoje, é uma palavra que tento eliminar do meu vocabulário. Aprendi que há coisas que prefiro, outras que evito, mas a palavra nunca não deixa espaço para situações não vistas e nunca implica um tempo muito, muito longo. As noites eram muito alegres com as pessoas da tribo. Contavam histórias, cantavam, dançavam, faziam jogos, mantinham conversas íntimas. Era um momento de verdadeira participação. Sempre havia alguma atividade enquanto esperávamos que a comida fosse preparada. Massageavam e friccionavam os ombros, as costas e mesmo o couro cabeludo, uns dos outros. Eu os vi manipulando pescoços e espinhas. Mais tarde, durante as expedições, trocamos técnicas. Ensinei-lhes o método americano de acomodar as costas e outras articulações. Eles me ensinaram os deles. No primeiro dia, não vi nenhuma xícara, prato ou tigela. Tinha adivinhado. A atmosfera permaneceria informal, fazendo-se as refeições como piquenique. Pouco depois, caçarolas de folhas foram retiradas do carvão vegetal. A minha foi manipulada com uma dedicação especial. Observei todos abrirem as suas e comerem seu conteúdo. Ai, peraí, Tupã. Observei todos abrirem as suas e comerem seu conteúdo com os dedos. O banquete em minha mão estava quente, mas não havia movimento, então tomei coragem e olhei dentro. A gororoba de minhoca desaparecera. Pelo menos não parecia mais ser de minhoca.
tornara-se uma massa marrom, esfacelada, semelhante a amendoim torrado ou toicinho defumado. Pensei comigo mesma, acho que consigo lidar com isso. Comi e o gosto era bom. Não sabia que o ato de cozinhar coisa que depois Não sabia que o ato de cozinhar coisas que depois ficavam irreconhecíveis não era uma prática comum, mas estava sendo feito para mim. Nessa noite me disseram que haviam sido informados do trabalho que eu desenvolvia com os aborígenes que viviam na cidade. Embora esses jovens não fossem nativos puros e não pertencessem àquela tribo, meu trabalho era demonstração de alguém que realmente parecia se interessar por eles. Fui chamada porque lhes pareceu que eu gritava por socorro. Consideraram-me tendo um propósito puro. O problema era que, como tinham percebido, eu não compreendia a cultura aborígene e, sem dúvida, tampouco o código dessa tribo. As cerimônias anteriores foram testes. Fui aceita e considerada digna de aprender o conhecimento do verdadeiro relacionamento entre os homens e o mundo em que vivemos, o mundo além, a dimensão de onde viemos e a dimensão para onde retornaremos. Eu seria exposta à compreensão da minha própria condição de ser. Ao me sentar, meus pés confortados, agora cobertos por um suprimento precioso e restrito de folhas, Ota explicou-me a importância da incumbência desses 62 nativos de caminharem comigo. Eu tinha sido autorizada a compartilhar de sua vida. Eles nunca haviam se associado e nem mesmo considerado qualquer tipo de relacionamento com uma pessoa branca. De fato, sempre evitavam isso. Segundo eles, as outras tribos australianas tinham se sujeitado às leis do governo branco. Eles eram os últimos resistentes. Em geral, viajavam em pequenas famílias de 6 a 10 pessoas, mas se juntaram para esse evento. Eu sinto em parar por aqui. A gente continua amanhã. Vocês viram o que eu fiz, né? Como a gente leu ali aquela parte que falava da política, desrespeitosa, né, com os aborígenes, né, com os nativos da Austrália e, né, muita semelhança com a nossa própria maneira, né, de lidar com os nossos povos originários, né, com a nossa origem. Mas foi tão duro ali ler aquela parte, foi difícil. Eu senti que a leitura ficou até assim meio truncada. E aí eu precisava depois entrar um pouquinho nessa experiência que ela está tendo, que desmente completamente todas aquelas afirmações equivocadas sobre a cultura aborígene, né? Como eles pensavam que era essa cultura aborígene, como eles depreciavam, como eles não conheciam. E no desconhecimento, né, na ignorância da beleza da cultura desses povos, eles tinham crenças, né, completamente equivocadas. E aí a gente vê como essa tribo tratou, né, a Marlo Morgan, sabendo que ela não ia conseguir comer assim de uma maneira relaxada as minhocas. Eles fizeram uma coisa que eles não costumam fazer, né, que é fazer os bolinhos, enterrar, cozinhar para que ela pudesse comer de uma maneira mais agradável. Então, uma demonstração de amor, de carinho, de delicadeza, que muitas vezes nós, aqui na cidade, né, nós do mundo colonizado, não temos uns com os outros. E eles tiveram isso com ela, né, assim, ofereceram um banquete demonstrando essa sensibilidade, esse reconhecimento, né, a essa pessoa que tinha escutado o próprio coração, né? Eu percebo que o grito dela de socorro é por essa natureza profunda que a gente carrega, né? E ao ter sabido da morte daquele rapaz, né, porque estava se intoxicando, consumindo droga, junto com outros rapazes mestiços, ela ficou tão, né, ela sentiu tão profundamente, né, essa ferida, né, por não ter feito nada, por não ter podido fazer nada,
ela sentiu tão profundamente esse incômodo, né, de uma cultura colonizadora sobre uma cultura ancestral original, que ela resolveu fazer alguma coisa, né? Aquilo foi incômodo o suficiente para tirar ela de uma zona de conforto e se abrir para o universo, iluminar ela. O que que eu posso fazer, né? Como eu posso ajudar essas pessoas? E de fato, quando a gente se abre, o universo traz a resposta, né? Isso para qualquer pergunta que a gente faz para o universo, ele traz a resposta. Então, eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Tupã tá enlouquecido aqui, correndo no chão. Mas quando entrou ali na narrativa da travessia do deserto, né, da caminhada de Marlowe com os aborígenes, é impressionante como eu me conecto com uma outra vibração, né? E eu tô aqui vibrando muita harmonia e transmitindo isso para Tupã, que está ali um pouco no instinto mais feroz, né? No selvagem dele, que também é natural, é saudável e é bem-vindo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Teia Mágica falou: todo conhecimento sobre eles foi de certa forma manipulado, assim como os indígenas eram vistos como selvagens. Exatamente. É muito parecido, né, com a nossa relação com os indígenas. Por isso até ontem durante a leitura eu lembrei do Cacá Verá, que é um amigo querido e é um profundo conhecedor, né, da própria ancestralidade dele, indígena, e que também é a nossa ancestralidade. E o Cacá estuda, né, muitas culturas, ele tem um olhar muito amoroso, muito agregador, né? O Cacá, ele acolhe todas as culturas e carrega no próprio coração essa pacificação, que eu vejo como a única solução possível, né? Diz Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, a paz olha para frente. Então não é esquecer, não é ignorar, mas é a gente aprender com tudo que a nossa ancestralidade viveu, né? A nossa ancestralidade colonizadora, a nossa ancestralidade nativa, né? Original. A gente aprender com tudo isso e agora fazer diferente. Não seguir nenhum exemplo, né, dos que sofreram com isso, nem ficar tomando as dores, porque senão isso não acaba, isso perdura eternamente, né? A guerra interna, as dores perduram, porque fica um trocando de lugar com o outro e isso não acaba, né? Algoz e vítima ficam trocando de lugar e todo mundo sofre. Então a gente solta a ancestralidade, a gente não precisa vingar a ancestralidade nativa e não precisa fazer como os nossos ancestrais colonizadores, né? A gente aprende com essa dinâmica de dominação, de sofrimento, né? De um querer impor ao outro a sua própria vontade. E a partir de agora a gente pode fazer diferente. E como é que a gente pode fazer diferente? Não impondo nossa vontade aos nossos filhos, não impondo a nossa vontade aos nossos pais, não impondo a nossa vontade ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos companheiros, né? Respeitando o espaço do outro, sendo sensível ao sentir do outro, né? Sendo sensível ao coração do outro, à dor do outro, sendo sensível à nossa própria dor. A gente só pode sentir a dor do outro se a gente sente a nossa primeiro. Então, assim, esse autoacolhimento é a base da construção dessa inteireza e do amor verdadeiro, que nasce dentro da gente. Então, assim, a única maneira de fazer diferente, de soltar toda essa dinâmica de guerra, de vingança, de não valorização do outro, é a gente se valorizar, é a gente reconhecer dentro da gente todos esses povos. Os povos originais, os colonizadores, os que foram traficados, estão todos dentro da gente. E se a gente toma partido só de um lado, o outro lado que também está dentro da gente se sente excluído. E é daí que nascem as doenças autoimunes, é daí que nascem muitos distúrbios, muitas doenças, muitas desordens na vida. Isso são leis, né, dos sistemas familiares, né? Isso são leis da ordem do amor e eu tenho aprendido muito sobre isso. Então,
Amados, eu antecipei até a pessoa, né, a cliente, minha amiga querida, tá mandando mensagem agora. Eu antecipei essa leitura para conduzir uma constelação agora, né? Porque eu tinha dito que a leitura seria às 17. Eu não sei que horas vai ser amanhã, né? Eu vou fazer, e aí quem não conseguir assistir na hora, que sincronicamente estava fazendo outra coisa, pode assistir depois. Gratidão. Mais uma vez, muito maravilhoso ler esse livro. Até amanhã.